Olá, meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes aí? Iniciando a nossa sexta aulinha de hoje. Vamos, sexta e sétima aula, falar apenas sobre fração. Até pedir a vocês desculpa, tive uma semana para dar a quinta aula para hoje, tive um probleminha de saúde, mas 100% já recuperado. E volto àquele padrão de 3, 4 aulas por semana, tá certo? Então vocês aí que saiu o concurso do Ministério Público de São Paulo, oficial de promotoria, estão aí esperando os outros concursos aí também. Esse assunto fração é um assunto muito cobrado em prova, gente. Então por isso eu coloquei 2 aulas apenas dele. Por quê? Porque ele tem um leque de opções de cobrança muito grande. Temos a fração do tempo, questões de torneiras. Lembram questões de torneiras? Uma torneira enche, a outra esvazia. E há também a noção de fração. Então eu vou comentar agora nesse primeiro bloco, primeiro falar um pouco sobre fração, noção de fração, entendimento dessa relação, depois relembrar um pouco de operações entre frações e depois vamos partir para os problemas. Então eu sempre comento ao longo das aulas o seguinte. O que é uma fração, Bruno? É uma divisão de 2 números inteiros A e B, com B diferente de 0. Então isso daqui é uma fração. É uma divisão ou quociente também de 2 números inteiros. Esse A aqui nós chamamos de numerador. E esse B denominador. Então A nós chamamos de numerador e o B nós chamamos de denominador. E esse conceito de numerador e denominador, meus amigos, ele é muito importante na prova, mas muito mesmo. Então o A e B, vamos guardar um pouquinho isso aqui. Então eu posso representar dessa forma ou posso representar nessa de cá. Ou seja, isso daqui também é uma forma de representar a divisão. Então a fração é uma divisão de 2 números inteiros, com B diferente de 0. Tá aí tranquilos? Beleza? E aí nós temos uma pegadinha de prova e um cuidadozinho, que é o seguinte. Quando eu divido 2 números, obrigatoriamente nós vamos encontrar um resultado. E esse resultado aí eu vou chamar de C. Então A dividido por B é igual a C. Então se você observar aí, nós temos uma fração de um lado, outra fração do outro. E isso eu vou falar lá na frente, mas eu posso adiantar para vocês, isso é chamado de uma proporção. E na proporção, nós temos A B vezes C. Então A é igual a B vezes C. Então essa é a relação que nós temos aí. Então, partindo desse contexto, eu fiz uma proporção A vezes 1 é igual a A, que é igual a B vezes C. Essa é a relação que nós temos aí. Agora, qual é o cuidado? Caso 1. Zero, zero. Quando eu tenho 0, 0, e aí vocês pensam assim, Bruno, eu aprendi que a divisão de 2 números iguais é igual a 1. É verdade. Porém, se esses números forem diferentes de 0. Então, quando eu coloco 0, 0, qual é o valor dessa expressão? Você vai me dizer que isso é 1?
Não. Eu vou dizer que isso é igual a C. A divisão de dois números vai dar um outro número, vamos chamar de C. E o que é que eu descobri? Que esse de cá é igual ao produto desses dois. Então eu posso afirmar a vocês que 0 vezes C é igual a 0. Aí a minha pergunta é: qual é o valor? Qual é o valor que eu posso substituir em C para isso ser igual a 0? Qual é o valor que isso possa substituir em C para isso ser igual a 0? Zero vezes 1 é igual a 0. 0 vezes 3 também é igual a 0. Então, e eu digo a vocês, qualquer valor que eu coloque aqui, sempre, sempre, sempre vai ter como resultado quem? O 0. Pela seguinte relação, qualquer número multiplicado por 0 é igual a quanto? A 0. Então, por isso que nesse caso aqui, o C, ou seja, a expressão 0 sobre 0, isso é chamado de indeterminado. Não é 1, não é 2, não é 3, nem nada. Esse caso, essa fração específica 0 sobre 0, ela não representa nenhum número real. Ela é chamada de um processo de indeterminação. Então, se ele colocar 0 sobre 0 é um número real, falso. Isso é uma indeterminação. 0 sobre 0 é igual a 1, também falso. Porque 0 sobre 0 é uma indeterminação. 0 sobre 0 é impossível, também falso. É uma indeterminação. Ou seja, nós podemos trabalhar com qualquer valor. Já que eu não posso definir qual é o valor, é por isso que o nome correto dessa relação é uma indeterminação. Tranquilos? Beleza? Então, observe. Caso 2. Caso 2 é o seguinte. Vou botar aqui. Ó, eu coloquei o de cima, que é o A, ele vai ser diferente de 0, e embaixo será igual a 0. É o caso 2. Então, por exemplo, 5 sobre 0 será igual a C. Então eu coloquei 5, por que 5? Porque eu quero que o número de cima ele seja diferente de 0. É a única condição que eu estou fazendo. Que o número de cima seja diferente de 0. Ok? A minha relação é o seguinte: 0 vezes C é igual a 5. Essa é a relação formada. 0 vezes C é igual a 5. Então a minha pergunta é: qual é o número multiplicado por 0? Qual é o número multiplicado por 0 que será igual, que vai dar 5? Qual é o número multiplicado por 0 que vai dar 5? E aí? Bruno, isso não tem. Isso é impossível. Porque qualquer número multiplicado por 0, ele é igual a 0. Então, cuidado. Esse caso 2 é que nós definimos a fração como sendo impossível. No caso 1, indeterminado. E isso, se cair na prova, derruba muita gente. Porque eu até brinco, quando eu dou aula em concurso, dava aula em colégio, eu sempre botava esses casos, pouquíssimas pessoas lembravam. Então, por isso que eu digo, lembre a relação.
Porque se você lembrar a relação que a divisão dos dois dá um outro número, você consegue interpretar a situação. E o caso 3 é quando nós temos 0 diferente de 0. Ou seja, o numerador é igual a 0 e o denominador ele é um número diferente de 0. Então, nessa situação, teremos 0 sobre 3. Isso será igual a C. Três vezes C. Três vezes C igual a 0. Então, qual é o número que multiplicado por 3 dê 0? Só tem uma condição. Esse número tem que ser 0. Então, toda vez mesmo que nós tivermos o 0 no numerador e o denominador for diferente de 0, essa fração ela sempre será igual a 0. Então são esses 3 pontos fundamentais da nossa relaçãozinha aí. Beleza? Tranquilos? Então deixa eu apagar aqui. Agora vamos à parte importantíssima, gente. A noção. Então nós temos a relação isso daqui. Então, observe, vamos brincar um pouquinho, relembrar os velhos tempos, quando éramos felizes e não sabia, quarta série, no turno do tempo. Imagine que esse seja um chocolatezinho. Ele foi dividido aí em 12 pedaços. E, obrigatoriamente, esses 12 pedaços que foram divididos têm que ser em partes iguais. 12. Então, o denominador, ele representa o total de partes da divisão. Eu vou colocar aqui para vocês. Denominador é o total de partes. Aí você é guloso e vai lá e come Come isso aqui. Ou como diria a professora, qual foi a fração que você comeu do chocolate? E aí você observa que você comeu 7 pedacinhos. Então você acabou comendo 7 pedaços dos 12 que tinha. Então eu vou e coloco aqui o 7. E por isso que nós temos a seguinte relação. O numerador é a quantidade de partes utilizadas. Essa é a relação. Então 7 dozeavos é o total.
denominador é o total de partes, 12. O numerador é a quantidade de partes utilizadas. Então, eu utilizei 7 partes de 12. Então, gente, isso daí é uma besteira. Você deve estar dizendo assim, meu Deus, eu estou perdendo tempo com isso. E eu vou ser sincero com vocês. Isso é a base para responder muitas questões de fração. E vocês se esquecem disso. Às vezes a parte mais rasteira, mais fácil, é a base do entendimento. E sempre que eu digo isso, o pessoal, mas Bruno, eu vou perder tempo vindo isso, falando. Mas isso é muito importante mesmo. Inclusive algumas questões que eu selecionei para hoje, se der tempo de chegar lá, vamos trabalhar nessa situação. Hoje ou na próxima aula, não sei. Então guardem esses conceitos dessa noção. Agora, outro conceito importante e que vocês me perguntam bastante. Dica. Primeira coisa, a fração total é sempre igual a 1. Então a fração total é sempre igual a 1. Por que a fração total é sempre igual a 1, Bruno? Porque na fração total, o numerador e denominador, eles são iguais. Se eles são iguais, a divisão de dois números iguais, ela sempre será igual a 1. Então, toda vez que eu falar para você, fiz o todo, qual é a fração do total? Sempre será igual a 1. Tá certo? Nós temos outro conceito importante. Que é a fração restante. Ou a sobra. Por exemplo, vou fazer uma tabelinha. Fração e fração restante. Se eu utilizo 7 partes de 12, quanto é que falta? Qual é a fração que eu deixei de utilizar? O que você vai me dizer? Vem para cá. Ó, o total são quantas partes? 12. Eu comi quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 eu deixei de comer. Quanto é que sobrou? 1, 2, 3, 4, 5. Então a fração restante, o numerador dela, nada mais é do que o denominador menos o numerador da fração base. Como assim, Bruno? Vem para cá. Ó, a minha fração restante ela será igual a 5 sobre 12. O numerador da fração restante é o denominador menos o numerador da fração base. Então é muito fácil. Poxa, 7 dozeavos significa dizer que eu dividi determinada situação em 12 partes. Dessas 12 partes, eu estou utilizando quantas? 7. Então pensa comigo, vamos brincar um pouquinho. Você tem 12 pedacinhos, você já comeu 7. Sobra quantos? 5 de 12. E isso nós vamos utilizar em equação fracionária. Então nós temos agora, por exemplo, 8 nonos. Quem será a fração restante? 1 nono. Denominador menos o numerador. Essa diferença daqui, ó, a diferença será o numerador da fração restante. Então, se vocês quiserem anotar aí, interessante, né? O numerador da fração restante, é obtido através da diferença, do denominador com o numerador da fração base. É obtido através da diferença do numerador com o denominador da fração base.
Tranquilos até aí, meus amigos? Beleza? Então essa é a nossa relaçãozinha do contexto, ok? Então fiquem atentos a esse detalhezinho de fração restante, que nós vamos falar muito sobre isso. Agora, vem só comigo. Existem dois tipos de cobrança de prova sobre fração. Opção 1 é uma questão só sobre cálculos envolvendo fração. É cobrado em prova? É. Inclusive foi cobrado no TRE do Acre, ou TRE do Acre pela Fundação Carlos Chagas, na prova de técnico. E a FCC está cobrando também só cálculo envolvendo frações. Por que ele cobra isso? Porque os cálculos envolvendo frações não são difíceis. Mas o problema é que nós não temos o hábito de calcular fração, optamos sempre pela calculadora. Então, a partir desse contexto, nós vamos trabalhar a primeira situação de hoje envolvendo questões de fração, que é a parte do cálculo. Então, gente, não custa nada, vamos fazer uma revisãozinha sobre operações entre frações. Então, primeira operação é a adição ou subtração. Ok? Tranquilos? Nós temos o caso A.1. Denominadores iguais. Então, como nós já vimos, denominadores iguais, a dica é conservar o denominador. Vamos conservar o denominador. Então, por exemplo, ó, nós temos 4 sétimos mais 5 sétimos. Conservo o 7. 4 mais 5 é igual a 9. Não esqueça de uma relação importante. Ô Bruno, peraí. Pode existir uma fração como essa, 9 sétimos? Porque eu fiquei na dúvida agora. Como é que eu posso, e aí me perguntaram isso já, como é que eu posso ter dividido uma situação em 7 pedaços e estar utilizando 9? Isso daqui, gente, é chamado de fração imprópria, ou seja, ela não representa a noção de fração. Porque como é que você tem R$7 e você gastou 9? Né? Então não tem condições. Botou no cartão, não, você só tem esse dinheiro e só aceita dinheiro. Não pode. Então, só para a gente relembrar. Aí nós temos o caso A.2. Denominadores diferentes. E os denominadores diferentes, a dica, calcular os denominadores. Que o nosso objetivo agora é colocar na mesma base. Então, nesse caso, ó, eu tenho 2/5 mais 3/7. O MMC
de 5 e 7. Nós não temos divisor comum, não é isso? Quando nós não temos divisor comum, o MMC é o produto entre eles. Então, nessa situação aí, 5 e 7 multiplicado é igual a 35, eu vou colocar aqui. O que é que eu faço? Primeiro divido, o que sobra, multiplica. Então, 35 dividido por 5 é igual a 7, vezes 2, 14. Mais 35 por 7 dá 5, vezes 3, 15. Vou colocar aqui embaixo, ó. 29 sobre 35. Então, 14 mais 15 é igual a 29 sobre 35. Então, essa é a nossa relaçãozinha fundamental aí. Ok? Tranquilos? Beleza, meus amigos? Então, só para revisar, no próximo bloco, eu vou só revisar multiplicação e divisão. Qualquer coisa nas aulas de pré-cálculo estamos falando sobre isso. E aí vou fazer as questões 1 e 2, que é só sobre cálculo, e depois vamos começar a iniciar os problemas. Lembrando que subindo os degraus. Então, hoje é uma aula mais tranquila a nível de problemas, e na próxima aula nós vamos aumentando o nível. Lembrando que é matemática do zero, mas nós temos que subir os degraus. Então não sai daí, te espero no segundo bloco.